proposta desse vídeo é fazer uma discussão um pouquinho mais avançada do que o dos vídeos anteriores. E neste caso aqui, eu vou me basear numa combinação entre o livro Cybernetics, de 48, e o livro O Uso Humano dos Seres Humanos, ambos do Norbert Wiener, que foi publicado, eu estou usando a segunda edição, que é de 1954, mas eu chequei a primeira também, que tem algumas diferenças. Vamos começar pelo geral, o que permanece comum nos dois livros. A visão geral, né, que desdobra daquela ideia de promover um deslocamento da energia para a informação, mas sem perder a noção da energia, é que, para o Norbert Wiener, o universo tende à entropia. E ele vai definir a entropia como uma tendência que as coisas percam a sua nitidez. Ou seja, elas saem de um estado de organização e diferenciação, em que existem formas e distinções, para outro, e aí eu vou ser textual, de caos e mesmice. E aí ele insiste que existe, contra essa tendência geral, alguns enclaves locais onde a organização pode aumentar. E esse é precisamente o fenômeno da comunicação e da organização. Como eu já disse, é muito difícil separar no pensamento do Norbert Wiener organização de comunicação e de informação. Outro ponto engraçado é que ele vai insistir que a vida encontra o seu habitat nesses enclaves locais de organização. Essa é a expressão que ele usa. E, no sentido lato, ele vai definir informação, e aqui estou sendo textual, é o termo que designa o conteúdo daquilo que permutamos com o mundo exterior ao ajustar-nos a ele, e que faz com que nosso ajustamento seja nele percebido. Ou seja, ele está usando basicamente a noção de informação como uma troca entre os entes, entre essas organizações locais e o meio, uma troca, né, que opera nos dois sentidos. Ou seja, o nosso ajustamento é percebido. Tem uma passagem, a mais famosa, que está inclusive no original, no texto do primeiro vídeo dessa série, né, no livrinho Cybernetics, é o capítulo 5, Máquinas Computadoras, fazendo uma tradução quase que literal, e o sistema nervoso, onde Norbert Wiener, está explorando a similaridade entre a operação dos computadores e do cérebro humano. Ele vai definir não, né? Dar uma ideia do que ele está chamando de informação nos seguintes termos. O cérebro mecânico não segrega o pensamento como um fígado produz a bilis, como afirmavam os materialistas anteriores. Nem o emite sob a forma de energia, como um músculo faz em sua atividade. Informação é informação, não é matéria ou energia. Nenhum materialismo que não admita isso pode sobreviver nos dias de hoje. Esse ponto é muito importante, porque ele tenta, né, ele diz que consegue com a cibernética ultrapassar o impasse entre o vitalismo e o materialismo. E essa ideia, para ele, ajuda a fazer essa transposição. Mas essa ideia tem duas implicações, ou talvez dois pressupostos lógicos. Primeiro, a informação é independente da sua instanciação material, ou seja, do seu substrato. Os fenômenos informacionais não guardam uma relação necessária e direta com o substrato onde elas estão encarnadas. Segundo, e aí é um ponto muito importante, o mundo não é constituído por informação. O mundo é constituído por energia, matéria, e a informação é uma terceira dimensão, ou uma terceira realidade, se você quiser dizer assim. Mas, logo, ele não endossa as ontologias informacionais. E, ainda nesta linha, ele vai insistir que o feedback, que é talvez o grande operador da sua lógica, é uma resistência ativa à tendência à desorganização. Porque ele possibilita os mecanismos de feedback, os mecanismos de feedback negativos são os privilegiados por ele, possibilita uma inversão temporária e local da direção normal da entropia, ou seja, a desordem, a morte térmica. É aí que está o ponto. No capítulo 3, ele vai propor uma metáfora, e eu vou fazer um vídeo específico sobre as metáforas, peso das metáforas no pensamento dele. Ele vai dizer o seguinte: a metáfora que devota este capítulo
é aquela em que o organismo é visto como mensagem. O organismo se opõe ao caos, à desintegração, à morte, da mesma maneira que a informação se opõe ao ruído. Padrões podem ser vistos como uma mensagem que pode ser transmitida. Mas veja, primeiro, é uma metáfora. Ele está deixando isso claro. E o organismo é visto como mensagem. Ele não está dizendo que o organismo é mensagem, que o organismo é informação, que o organismo é redutível à informação. Dito isso, né, ele prepara o caminho para uma discussão que é muito mais complicada, que ele vai chamar de um grande problema filosófico, que é a questão da ordem e da desordem. Isso vai exigir mais um vídeo curto, que será o próximo, que vai ficar concentrado nessa questão a partir aí predominantemente do uso humano dos seres humanos.